Vamos seguir em frente com os livros, Então vamos falar do livro Voltei, do nosso irmão Jacó. O irmão Jacó era um judeu, e aí o que aconteceu? Ele desencarnou. Mas antes dele desencarnar, ele conheceu a doutrina espírita, porque ele teve uma filha que desencarnou antes, e ele ficou muito tocado com o falecimento dessa filha. E lá no Rio de Janeiro, ele descobriu um lugar onde tinha lá uma mediunidade, um trabalho semelhante a esse, e ele foi lá e teve uma prova inequívoca de um contato com a filha. E aí ele ficou tão assim entusiasmado com aquilo que a doutrina espírita para ele abriu assim um leque enorme de possibilidades. Então, mesmo judeu, ele se tornou um espírita. Chegou a ser até presidente da Federação Espírita Brasileira, tudo, né? Presidente não, foi da diretoria da Federação Espírita Brasileira. Então, ele militou algum tempo na doutrina espírita. Ele tinha lá uma casa no Rio de Janeiro, que, se eu não me engano, existe até hoje, chama-se Casa Edison. Porque naquele tempo ele tinha um contato próximo do Thomas Edison. E aí ele, em homenagem ao Thomas Edison, ele criou a Casa Edison. E trouxe uma série de invenções do Thomas Edison para o Brasil na Casa Edison. Então ele trouxe, por exemplo, na época, uns discos, que eram aqueles discos pesados, grossos, não é? Eram discos de vinil pesados, grossos, rotação acho que de 78 rotações, aquela coisa toda. Ele patrocinou artistas, ele criou... Ninguém fala isso, né? Vocês já ouviram falar de um lugar chamado Casa dos Artistas? Foi criado pelo irmão Jacó, pelo Frederico Figner, que era o nome dele. Ele que criou essa casa para socorrer os artistas que tinham já, estavam com a vida estavam na decrepitude da vida, com mais velhos, com menos possibilidade de atuação. Bom, aí o que aconteceu com o irmão Jacó? Ele desencarnou. E ele passa a relatar tudo o que ele viu no desencarne, neste livro chamado Voltei. Aí ele passa a relatar essas informações, como que foi o velório dele, como que ele foi para o enterramento, como que foi a passagem dele para o outro lado, a caravana que ele acompanhou. Porque quando a espiritualidade vem aqui na Terra, todo mundo sabe. Aqui em São Paulo, não se assustem, tá bom? Fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque é natural isso já há muitos anos. Aqui em São Paulo morrem mais ou menos 500 pessoas por dia. Isso ninguém fala, não é revelado, né? Não é revelado, mas é entre 350 e 500 por dia aqui em São Paulo. Agora você imagina em nível de Brasil. Em nível de Brasil. Aí os espíritos, quando vêm aqui fazer um socorro, eles levam nessas caravanas diversos espíritos em condições de passarem em condições melhores para o mundo espiritual. Porque a maioria não tem condição, não sabe o que está acontecendo, está cego, não solta da família, não solta do inimigo, não solta de algumas coisas materiais, e ele fica por aqui mesmo. Ele perde, não é, essa passagem. E o Frederico Figner conta tudo isso. Ele conta, por exemplo, como que ele foi abordado por outros espíritos. Ele conta, por exemplo, como é que era o pensamento das pessoas no velório dele, como que as pessoas estavam pensando, o que que as pessoas estavam fazendo. Então ele conta detalhes disso. Agora eu vou contar só um último detalhe para não estragar o livro para vocês. Chama Voltei, do irmão Jacó. Como que era esse último detalhe? O último detalhe era o seguinte: ele estava numa caravana para fazer uma passagem. Ele relata que nesta passagem eles passam por lugares muito feinhos, assim, mas eles vão seguindo em frente, num determinado ritmo, não é? Eles vão seguindo naquele ritmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar também que existe uma espécie de uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Cada coisa. Pode falar essas coisas aqui, Sandra? Pode falar? Ninguém vai sair procurando essa ponte aí, viu, gente? Ninguém sai procurando essa ponte, não, que é perigoso, hein? Agora vai passar de frente de qualquer ponte do Socorro. Não, Deus que me livre. Vou passar por baixo. Vou atravessar o Rio Pinheiro para nado. Então, sabe como que é curioso isso? Olha como o mundo espiritual trabalha. Ele trabalha de uma forma tão curiosa, porque existe em alguns filmes essa bendita ponte. Existe um filme que eu não sei se é o Thor, que ele passa por essa ponte do outro planeta para cá. É uma coisa velada de outro planeta, mas é como se fosse essa ponte do mundo espiritual. Aí também tem o Superman,
né? Superman. Então, é mais ou menos difundido, assim, popularmente, mas as pessoas não se atentam a isso, obviamente não se atentam, mas depois que a gente vai abrindo os olhos, a gente vai percebendo que a maior parte das informações que nós precisamos já está aqui. Mesmo com essas pessoas que se dizem materialistas ou que se dizem avessas à religião, elas escrevem roteiros, fazem filmes que eles nem imaginam. Por exemplo, quando você vê um seriado ou um filme de policial, por exemplo, aí você vê lá o policial prende o malfeitor, aquela coisa toda, e aí depois ele tem uma consequência. Ele mesmo tem uma consequência porque ninguém falou nada, mas ele abusou um pouquinho do poder dele e tal, e aí mais para frente do seriado ele tem uma consequência na família, ele sofre um acidente, sofre um assédio, um problema. Então, sem querer, eles vão mostrando as leis de ação e reação. Percebam bem a partir de agora nos filmes que a maior parte deles acontece isso nas novelas, também acontece isso. Muitas vezes o vilão da novela lá e tem uma reversão na vida dela de uma forma terrível, né? Então a gente percebe as leis de ação e reação sendo implementadas no imaginário popular, que somos nós. Mas a doutrina espírita faz isso mais diretamente. Bom, nesta ponte, teve um senhor lá que falou assim, estava na caravana do Frederico, pode parar aí que eu também quero ir. Quem estava puxando a ponte, quem estava puxando esses espíritos para passar nessa ponte era um senhor chamado Bezerra de Menezes. Já ouviu falar nele? Era ele mesmo. Ele foi encarregado de ir lá buscar o Frederico. Aí ele já trouxe esse monte de espírito para o mundo espiritual. O Bezerra de Menezes parou a caravana, falou assim, mas por que você quer ir junto? Você não pode ir. Eu não posso? Mas você tem um elemento aí na caravana que fez a mesma coisa que eu. E ele vai e eu não vou por quê? Já viram essa picuinha aí de alguém? Aí o Bezerra, com um amor fraternal dele, disse assim, mas você sabe o que ele fez depois do crime que ele cometeu? O que ele fez? Ele socorreu a família, deu instrução para o filho da pessoa, fez tudo o que ele pôde para manter a família organizada, de pé, com saúde, formou os filhos do falecido, fez tudo o que ele pôde. E você fez o que com sua vítima? Fez nada. Então, ele não podia ir, né? Vejo que mesmo depois de um erro, a regeneração é muito simples, basta você ir na direção contrária do que você fez. Então, prossegue a caravana de novo, e o moço não pôde ir, obviamente, não é? Ele entendeu que não podia ir. Bom, essa é uma curiosidade, mas tem um contato desse livro, chama Voltei, Frederico Fini, aí na frente tenho certeza, ou na biblioteca, ou em algum lugar aí tem, tá certo? Eu falei para vocês de uma senhora que recebeu uma gasolininha a mais, não foi? Uma das obras do André Luiz tem desculpe, não consegui lembrar qual é o livro agora, mas ele conta, acho que 3 casos de pessoas que iam desencarnar, mas não podiam desencarnar naquele momento. E aí, quando eles chegaram para fazer o desencarne, porque ao contrário do que a gente pensa, as pessoas pensam que desencarna sozinha, assim, deu um ciricutico e desencarnou. Não, não é assim. É normalmente muito assistido pela espiritualidade, especialmente se a pessoa tem algum mérito. Aí chegaram lá para realizar o desencarne, e aí eles viram uma situação inusitada. A senhorinha estava numa mesa, fazendo uma prece com os filhos, e tinha um filho meio rebelde. Mãe, a gente podia alugar essa garagem aqui para ganhar algum dinheiro. Não, não, aqui é o lugar que a gente sempre fez a prece. Desde quando seu pai estava aqui, há, sei lá, 30 anos que a gente faz a prece nessa garagem, não vamos alugar coisa nenhuma. E o filho querendo saber de dinheiro e a mãe resistindo. E esse é um dos casos que ela recebeu um pouquinho de combustível para seguir um pouquinho mais, para que aquela criança crescesse um pouquinho mais, para que, pelo merecimento dela, não visse esse filho do outro lado da vida, assim, caindo e batendo a cabeça fortemente. Mas era merecimento dela. Aí teve um outro caso de uma senhora que era protestante, também tinha problemas sucessórios. Ela tinha problemas sucessórios e aí eles avaliaram e pensaram assim, ela precisa de mais ou menos uns 5 ou 6 anos para resolver esses problemas sucessórios. E aí deram um pouquinho de gasolina para ela de para mais ou menos uns 5 ou 6 anos.
Quando nós falamos isso, a senhora recebeu gasolina para quantos anos? Como é que é? Não quer, não. Tá bom, tá certo. Mas acho que todo mundo pensa isso, né? Todos nós não queremos ir agora, né? A gente fala da boca para fora, mas no fundo a gente não quer, não, né? Bom, então, esse é um outro fato curioso que tem lá na obra do André Luiz. Tem um outro caso que é interessante, esse eu li no livro, chama Libertação. Nesse livro, Libertação, tem uma senhora que chama-se Matilde. Essa senhora Matilde tinha uma profunda depressão, profunda. Não podia abrir janela, claridade, quarto fechado. E a equipe do André Luiz formaram-se uma equipe para ir socorrer essa senhora. Porque tinha um mandante lá no mundo espiritual que queria desencarnar a Matilde. Então ela não comia, não via a luz, ficava deitada o tempo todo, estava numa situação muito difícil. E aí o que aconteceu? O André Luiz, junto com a equipe espiritual, foi lá e fez um socorro para Matilde, porque esse senhor que chamava-se Gregório, ele tinha colocado um guardião dia e noite para não deixar ela nem sair do quarto, nem abrir luz, evitar que ela comesse alguma coisa, ficava ali o tempo inteiro falando coisas na cabeça dela. Então ela estava num processo obsessivo e um processo depressivo, não é? Vamos dizer assim. Depressão algumas vezes anda ao lado da obsessão, na maioria das vezes. Bom, aí o André Luiz vai lá com um grupo e no grupo eles entram lá. Quem mandou vocês? Ah, foi o Gregório que mandou e tal. Eles conversam com você. Ah, tô aqui porque eu tô aqui assim, 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 assado. E eles descobrem que aquele moço tem uma vinculação com o Gregório, porque ele tem um ódio muito grande, eu acho que é do pai ou de um familiar da Matilde, que é um juiz de direito. E esse juiz de direito, olha só como que são as coisas, mantinha o filho dele preso por um crime que o filho não tinha cometido. Então ele tinha um ódio terrível desse juiz e ele então se justificava na filha. Ele aceitou esse encargo para fazer o mal para a filha do juiz. A equipe do André Luiz descobriu isso. Vocês se lembram dessa passagem? Alguém se lembra? Lembra? O senhor se lembra? É o Saldanha, é isso mesmo, é isso mesmo. Esse grupo descobriu isso e aí eles foram verificar o processo. Como que os espíritos verificam o processo? Olha quanta curiosidade. Foram verificar o processo e viram que o juiz tinha mesmo pisado na bola. Aí o que que eles fizeram? Começaram a inspirar o juiz a rever aquele processo. O processo está errado, o processo está errado. Era como se ele começasse, dentro da cabeça dele, pensasse assim, nossa, estou com uma sensação de que aquele processo e tal, e tal, e tal, tem alguma coisa que eu preciso ver que eu não vi. Ele começava a pensar, a pensar, a pensar, até que ele reviu o processo e viu que realmente tinha um problema lá, tinha um erro. Aí ele renovou a sentença e soltou o menino. Aí o pai do menino, que era desencarnado, ficou aliviado com aquilo, e aí ele saiu do time do Gregório e passou para o time do André Luiz. Aí eles começaram a socorrer a Matilde ao invés de fazer ela desencarnar. Aí, como era ele que era o responsável, então ele autorizou, eles abriram a janela, começou a ter luz, ele deixou de ficar falando aquelas bobagens na cabeça dela, ela começou a parar de pensar isso, aí quis se alimentar um pouquinho, que sair da cama e foi progressivamente crescendo, melhorando, até que ela saiu dessa depressão e saiu desse problema, desse desencarne que ela ia ter que enfrentar. Muito bem, essa é uma das obras, esse livro chama-se Libertação, que é do André Luiz, tá bom? Muito bem.